Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é bom dia, tá? Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, mas eu acredito que não sei se muita gente vão querer, né, me ouvir. Eu vou contar sobre a história da minha vida. A história da minha vida tem muitas tristezas, muitas alegrias, mas no começo muita tristeza, muita tristeza. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida desde que eu vim ao mundo, tá? E eu queria muito contar essa história para vocês saberem quem sou eu, a Luciana. Tem gente que gosta de ouvir histórias, tem gente que não. Antes de mais nada, vocês estão no meu canal, Luciana Almeida, tá? Compartilhem, me ajudem, curtem, para as pessoas saberem o que Deus faz na vida de uma pessoa que está no fundo do poço, tá? No fundo do poço, sofrendo. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava no fundo do poço e eu estava sofrendo muito. Mas Deus fez uma reviravolta na minha vida e eu quero deixar gravado aqui a minha história, a minha vida, a minha infância, tudo o que eu passei nessa vida, tá? Meu nome é Luciana Laura de Almeida Araújo. Eu tenho 62 anos de idade e nasci aqui em Taubaté, tá? Numa família muito conhecida aqui em Taubaté. Minha família foi muito rica, muito rica. Meus avós foram fazendeiros, pessoas muito ricas, né, de poder, conhecida em Taubaté. Porém, pobre de amor, pessoas frias, sabe? Pessoas egoístas que só pensam neles, tá? Eu fui filha de um senhor chamado Aníbal, um pai que não foi presente, e uma mãe chamada Rinalda, que também não foi muito presente, né? Eu sou a última filha, minha mãe teve 6 filhos. Meu pai é primo da minha mãe, os dois tinham amizades e começou o romance deles, né? Os dois primos se casaram e tiveram 6 filhos, bastante filhos, né? Para não ficar muito longo, todo dia eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Mas eu preciso que vocês compartilhem e curtem para me contar a história inteira, porque a história tem muitas coisas, muitas provações, muitos sofrimentos que eu passei, tá? A minha mãe teve 6 filhos com meu pai. A minha mãe, uma filha muito rebelde, né? Foi criada praticamente numa escola de convento, que naquela época as escolas eram de padre ou de convento, né? De freiras. A minha mãe foi praticamente criada num convento de freiras, a escola dela era com freiras, né? Elas que educavam, enfim. Os avós colocou eles lá, né? E quando a minha mãe casou, ela era nova, ela era muito novinha. Eu acredito que a minha mãe devia ter uns 16, 17 anos por aí, né? E ela casou. Meu pai, 10 anos mais velho do que ela. E os dois estavam super apaixonados, né? Enfrentaram a família, enfrentaram a rejeição, porque a família não queria, dos dois lados, né? Porque os meus pais, eles são filhas das irmãs, né? A minha avó, a mãe da minha mãe, era irmã da mãe do meu pai. As duas eram irmãs. Então, a gente fala que são primos irmãos, né? A minha mãe teve 6 filhos. 3 filhos veio com problemas, por causa de casar com primos de primeiro grau, né? Primos irmãos. O mais velho, os 2 mais velhos, que é o meu irmão Laurence e a minha irmã Miriam, vieram com problemas de pele, quitiose e mais outro nome que eu esqueci. A pele resseca muito e se escama, sabe? Uma pele parece até queimadura de não sei quantos graus, né? Nasceram. E o outro que chamava Júnior, né?
tinha o nome do meu pai, a gente chamava ele de Júnior. Ele nasceu deficiente, né? Ele era deficiente mental, né? Mas era um amor de pessoa, amor. Um menino muito amoroso, como todos os deficientes mentais são muito amorosos, né? Mas não, ele não tinha o síndrome de Down, não, tá? Mas ele era muito amoroso. E teve ele. Depois teve o meu irmão Renato, que hoje ele é um empresário, ele é um empresário, ele constrói casas, né, e vende. Não sei se chama empresário, né? Ele constrói casa, vende, aluga, ele vive disso. E depois teve o meu irmão Marcelo, que foi um irmão maravilhoso, foi meu companheirinho, que cuidou de mim, que me protegeu de muitas coisas na vida. Ele me protegeu e ele morreu aos 16 anos atropelado. Gente, 16 anos de idade ele morreu atropelado porque ele foi morar com meu pai, porque meu pai separou da minha mãe, porque minha mãe ela se tornou rebelde, queria fazer tudo, né? E meu pai, naquela época, não queria, né? Os dois brigavam muito. Então, meu pai separou, os dois se separaram, né? E ele foi morar na roça. E o meu irmão, que era deficiente mental, ele fugia muito de casa e ia para a roça ficar com meu pai. Então, meu irmão, para tomar conta do meu irmão deficiente, esse 16 anos foi junto. E o meu pai virou evangélico e pastor de igreja. E o meu irmão começou a frequentar a igreja. E quando ele estava vindo da igreja, porque ele estava em jejum, ele estava vindo, um carro veio e atropelou ele. E quem atropelou? Dentro do carro estava a minha prima e o marido dela, que é hoje. Muitos dizem que foi ela que atropelou, né? Que depois trocaram e o rapaz entrou no lugar dela no volante, porque ela não tinha carteira de motorista. É coincidência, né, gente? É muito estranho, nós vivemos num mundo muito estranho. Enfim, dizem que foi ela, mas eu não culpo ninguém, porque ninguém atropela ninguém de propósito, né? Ninguém atropela ninguém de propósito. E ele faleceu. Eu sofri muito, eu tinha 15 anos de idade, sofri muito por esse meu irmão, sofri muito porque ele era meu companheiro. E eu sou a última, né, dos filhos da minha mãe. E eu fui a filha rejeitada, porque minha mãe não queria ter eu. Ela não queria ter eu. Dizem que ela tentou me abortar. Eu não sei, mas dizem que ela tentou me abortar várias vezes, mas ela não conseguiu, né? E estou aqui, viva, forte e firme, né? E eu acabei sendo rejeitada por ela. Ela me maltratou muito e me fez eu sofrer muito. Sofri muito na mão da minha mãe. Enfim, todo mundo tem uma história para contar e uma tristeza que viveu. E essa foi uma parte da minha história, tá? Se vocês querem saber o resto da minha história, que eu vou contar aos poucos, fica no próximo vídeo, tá? Eu vou contar o resto da minha história. Por enquanto fica por aí, tá? Quem quiser saber, curte aí para me saber que vocês querem, para me ter certeza que vocês querem saber da minha história. Curte aí, porque aí vocês vão ver muitas coisas loucas e muita tristeza, tá? Compartilhe para mais pessoas saberem dessa história, da minha vida, o que Deus fez comigo, que foi coisas maravilhosas, mas eu passei por uma tribulação, um sofrimento desde pequeno, um sofrimento muito grande. Então, se vocês querem saber, curte aí, tá? Curte mesmo, tá? Para saber, porque senão eu não vou contar, porque eu vou contar para quê? Para meia dúzia, né? Não tem graça, né? Para contar a minha história, a minha vida, eu quero que mais pessoas saibam. Mas dentro da minha história tem muitos sofrimentos, muito sofrimento demais, muita tristeza, muitas lágrimas, muita dor, tá? E tem muita alegria.
aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo, fique com Deus, gente.